dizer assim, eu estou acertando, mas ele aqui do lado, pô, eu estava até acertando, aí o cara começou a tocar errado, eu estou errado aí também. Bom, a questão é a seguinte, uma pessoa, para acertar isso, não pode fazer o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo? Estão sentados. Vocês não vão ficar em pé, porque isso não é uma oficina do passo, do curso do passo. Mas no passo a gente nunca fez um negócio desse assim. Porque a gente sabe que assim não funciona. Essa é uma compreensão que não é só da cultura popular brasileira. Eu já tive aula com o mestre balinês de Bali, né? E exatamente o que acontecia, um encaixe assim, de tempo e contratempo numa voz, um estilofone, um metalofone tocava e o outro metalofone entrava na segunda e na quarta semicolcheia. Aí eu pedi para ele tocar, toca a segunda frase, né? Como se fosse para começar só com a aguda, né, que a gente tocou. Aí ele falou, não, ninguém toca a segunda sem a primeira. Porque ele percebeu que se você tocar só a segunda, o que acontece? Só a segunda aqui. E isso que vocês fizeram, acabaram fazendo a mesma coisa. Que em termos de duração é a mesma coisa. Só que em termos de posição, não. Eu nem coloquei a terceira frase. Nem vou colocar. Hoje não. Mas olha só, normal, tá? Algumas pessoas ficam em crise. Aí nessa hora a pessoa abandona, sabe? Entendeu? Porque isso aqui, o que eu disse, uma vez me disseram assim, Lucas, mas você não acredita na gente, você está dizendo que a gente não vai conseguir. Eu disse assim, eu não acredito na forma como vocês estão tentando fazer isso. Ninguém que trabalha com passo acredita mais nisso. A cultura popular nunca aprendeu o ritmo sentado. Você tem que a gente não inventou isso. É a academia que inventou. E não tem dado certo. Alguns de vocês estão se perguntando assim, se isso tivesse escrito, eu acho que estaria mesmo. Eu vou apertar esse botão. Vocês querem tentar? Olha só, a primeira frase dá o sacão. Tá, 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 tá. A segunda. Cá, tá, 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 tá. Agora olha só. Olha o que eu estou fazendo aqui. Para mostrar para vocês, eu tenho que fazer isso aqui. Tá, 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 tá. E se eu fizer assim, tá, 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 tá. Vocês vão ver outra coisa. Bom, e a terceira frase. Deixa para lá. Isso soa muito bem, assim, junto e tal. É legal, mas isso em pé, sentando. Para quem trabalha com passo, não é uma coisa difícil de fazer. Acho que o mais importante é o seguinte, é pensar nisso aqui. Porque utilizar o corpo para fazer música não é uma coisa que o passo criou. Obviamente, dá o close, o off, mas a cultura popular sempre entendeu isso. Por isso que eu falo que a minha raiz é a cultura popular. Aliás, de onde eu acho, sinceramente, que todos esses outros métodos vieram. A gente tem que pensar no primeiro violoncelista da Sinfônica de Boston, erudito, ele não é um cara da música popular. No entanto, quando ele for tocar isso, ele não vai fazer assim. Ele vai fazer. Todo mundo conhece essa cabeçada. E todo mundo faz essa cabeçada. Porque sem essa cabeçada, você não tem como fazer o contratempo. É o corpo que constrói essa imagem, que resgata essa imagem em você. Pense nisso. Acontece o seguinte, se você não sabe como fazer isso, se você não sabe utilizar o teu corpo, o passo, ele sistematizou isso. Sistematizou essa utilização do corpo. Para você criar imagens. Tá? Agora eu começo a falar um pouco mais sobre os princípios do passo.
Acho que eu faria ainda uma observação sobre as coisas que eu falei, que são alguns riscos que a gente corre. Eu acho que tem duas observações. Uma com relação à coordenação motora. A gente perde muito tempo com coordenação motora. Eu digo a gente porque eu me formei em 94, de licenciatura no Rio, e em 96 eu criei o PASS. E a gente perde muito tempo com coordenação motora. Isso aqui, ó, isso aqui não é música. Toma cuidado com isso. A gente pode perder muito tempo encaixando essa mão com a outra e no final, música que é bom nada. O que adianta eu saber fazer? Eu não sei a hora de entrar com isso aqui. Então, para tocar um surdo de primeira numa escola de samba, você precisa só saber fazer isso aqui. Todo mundo aqui consegue fazer isso aqui? Acho que sim. No entanto, a gente está preparado para tocar um surdo na escola de samba? Está dizendo, não, é por causa da resistência, não é por causa da resistência. Tem que saber que horas tocar. Que horas eu faço isso? Isso aqui é música. Tomem cuidado com isso. Outra, os alunos de vocês, professores de instrumento, os alunos não vieram aprender o seu instrumento. O professor de violão está ali para ensinar violão. Ele está ali para ensinar música. Se o seu aluno não aprender música através do violão, ele vai mudar de instrumento. Quanta gente começou no trombone e hoje em dia toca harpa? Entendeu? Toca outra coisa. Começou no piano e toca qualquer outro instrumento. Começou no violino, hoje em dia toca baixo. Porque ele foi em direção à música. Passo fala disso. Fala de coisas que acontecem antes e durante a realização. Uma outra coisa é pensar o seguinte, a gente costuma dizer, não, mas tem muita coisa que passa pelo sentimento, a questão do dom, a questão de... Mas eu digo o seguinte, se você não sabe como fazer, você precisa de um método para isso. Então o método é para quem precisa. Quem não precisa de um método? Quer que eu volte lá no exemplo daquela outra de série? A gente precisa de um método para aprender coisas o tempo inteiro. Tá? Então, o Passo tem falado dessa sistematização. Então, o Passo é um método aberto, em constante evolução. Cada professor que se aproxima, que se apropria do Passo, traz uma outra informação, uma nova ferramenta para o método. Bom, falar um pouco dos princípios. Dois princípios do método, inclusão e autonomia. Inclusão pensada na diferença, a partir da diferença entre estar do lado e estar junto. Né? Incluir, de fato, colocar alguém que faça uma diferença no grupo. Quando a gente coloca uma pessoa, independente do que ela tenha, em termos de, por ser considerado educação especial, por exemplo, que a gente costuma pensar em inclusão para educação especial, né? Mas o maior problema que a gente tem de inclusão são os alunos normais que a gente tem em sala de aula. O cara da educação especial, o cara é surdo, por exemplo, ele saca que uma aula de música ele vai ter uma determinada... Bom, hoje em dia a gente tem trabalhado com tudo, né? Tem uma bateria no Rio de surdo, né? A bateria que o mestre Mineirinho dirige. E a autonomia pensada como a diferença entre você contar com a pessoa e você depender da pessoa. Então, é fundamental, não é difícil a gente tocar agora um samba, todo mundo, mesmo quem toca, se tem alguém que toca, possivelmente tem, mas fazer uma batucada, isso aqui não seria difícil. O problema é eu sair daqui a 5 minutos e fazerem de novo, sozinhos. Então, o Parto fala de autonomia, de construir referências claras para você, para o aluno poder estudar em casa. As crianças elas não estudam, não é porque elas não querem estudar. Muitas delas não têm certeza que elas estão estudando certo ou não.
tem duas palavras, né? Rigidez e rigor, e o passo fala do rigor. Rigidez é estar insensível à diversidade. Rigor é não proteger ninguém da sua própria ignorância. Quando a pessoa faz um negócio e o contratempo não está bom, e você diz, está bom? Cuidado. Ah, mas ele só tem 7 anos. Uma criança de 7 anos não quer ser café com leite em lugar nenhum. Se o contratempo dela não está bom, e ela tiver como trabalhar, ela vai correr atrás disso. Os pilares do passo são esses: corpo, representação, grupo e cultura. Bom, o corpo está claro, o pezinho é mais do que o pezinho, é o deslocamento do eixo, é a compreensão da pulsação, é a possibilidade de escrever corporalmente. A representação são as imagens que a gente tem para fazer música. Por exemplo, do contratempo e da Keltra de Sete falava muito disso. Grupo está pensando que a gente faz música para se encontrar. Afinação é estar em relação. Ritmo também é estar em relação. A gente viu aqui que a música acontecia e a música morreu na relação. É a relação que a gente tem que trabalhar. É o diálogo. Você fala disso. E cultura em todos os aspectos. Né? Se alguém tivesse aqui uma prática forte de zabumba, teria feito talvez essa frase. E provavelmente as pessoas que fizeram, que fariam sozinhos. Então a cultura está sempre falando, forte. E a gente tem que respeitar. O que é interessante é que o passo tem entrado, né, em várias culturas, independente, na verdade, da vivência de cada um. Se eu trabalho com pulsação, eu tenho que trabalhar o contratempo. O contratempo é aqui no Alasca, é a mesma coisa. Não preciso ir no Alasca para ver como é que é o contratempo. Pode ser que o nome seja diferente. Mas se for alguma coisa que está em oposição ao tempo, é a mesma coisa. As atividades do passo, elas são 4. As folhas do passo, que a gente vai ver um pouco mais detidamente. Os exercícios do passo. Percussão com o passo e canto com o passo. As folhas, a gente vai ver. Os exercícios, você tem muita coisa na internet para ver no site. A percussão, a grande diferença é exatamente você não só aprender a parte de coordenação motora. Tem muita gente que toca em grupo de percussão a vida inteira, em escola de samba, e não tem ritmo. Isso não te garante nada. Tem gente que canta em coral a vida inteira e é desafinado. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que a gente pode permitir que isso aconteça? São perguntas que a gente começou a se fazer e começou a responder. A questão da escrita no passo é fundamental. Só que a gente ampliou o conceito de escrita, e a anotação gráfica é uma dessas escritas. Ótimo. Notação gráfica, bom, a gente conhece todas as figuras. A cultura popular também tem usado cada vez mais as cifras, que nasceram no barroco, na verdade são eruditas, mas que hoje em dia estão nas bancas de jornal, né? E também depois de som de books, essa coisa ficou no meio do caminho, né, entre o erudito e o popular, que é ótimo. Notação oral. Notação oral do Ré, fala assim, você toca um dó aí, ela toca um dó, não precisa escrever um dó. Né? A notação oral na cultura popular também existe. Pá, 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 grupo, pá, 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 D, D, é, D, é D, é D. São coisas que o pessoal utiliza. Maracatu, D, D, é, né, direita e esquerda, e você já tem uma notação oral para isso. E notação corporal. Bom, isso aqui é uma notação corporal. O modelo de regência é uma notação corporal. Então, todos os métodos, na verdade, utilizam notação corporal. Os métodos se utilizam. Só que a questão é a seguinte: só o passo trabalha a notação corporal para ensinar. A notação corporal ela tem 3 funções: organizar, comunicar e ensinar. Organizar é você estar ali tentando solfejar e você usa o modelo de regência, por exemplo. Para comunicar, gente, o maestro faz isso o tempo inteiro. Mas ninguém
se aproxima do modelo de regência para entender o que é pulsação, ou para entender o que é compasso. Já tem que saber o que é isso. Na primeira aula de percepção, de iniciação musical, você chega lá e não sabe nem fazer aquelas partes semínimas lá do início. Vou começar aqui, gente, ó. Ninguém faz isso. Isso é para aula de regência, isso é mais para frente. Então, o passo trabalha na perspectiva de que você, através do seu corpo, você constrói o conceito. Você vê musicalmente o que acontecer. Então, várias vezes em curso, por exemplo, eu falo para pessoas assim, toca o contratempo aí. Ah, não sei tocar. Não, olha só, toca o contratempo aí. Você sabe fazer isso aqui? Ah, isso eu sei. Bom, repara que quando você dobra a perna, é exatamente o momento entre uma pisada e outra, entre um tempo e outro. Então, ó, segue minha pulsação, anda, dobra a perna, agora toca. Aí a pessoa começa a tocar. Não, musicalmente não pertence. Tanto que depois eu falo para ela, agora para de andar, toca. Ela não consegue. Porque esse conceito, na verdade, ainda não é dela. Ela constrói através do corpo. O passo viabiliza isso. Mas o que é mais interessante é que essas três notações, elas estão interligadas. O que você lê, o que você vê no seu corpo e é o que você fala. Como? A gente começa, por exemplo, por aqui. Essa folha dos números. Ninguém recebe essa folha sem ter essa clareza. Clareza desse movimento. Isso aqui é um modelo de regência com os pés. É 4. Depois a gente vai ter 3, vai ter 7, vai ter 5. E precisar. Esses vídeos estão, esses movimentos estão filmados. Tá? A relação entre isso e isso é direta. A gente caminha para isso. Uma pessoa que chega aqui e viveu isso, ela chega não para aprender ritmo aqui. Não vai aprender ritmo. Isso ela aprendeu antes. Aqui ela está aprendendo uma forma de notar esse ritmo. Uma notação gráfica para esse ritmo. Mas a noção musical, ela já acontece. Isso acontece aqui, onde ela vai trabalhar esse movimento. Aprender aonde está o contratempo no corpo dela, escrever corporalmente esse contratempo para fazer isso com facilidade. Pode fazer isso para chegar nisso com tranquilidade. Vai fazer isso, que é a divisão em 3, para chegar aqui com facilidade. Se vocês entenderem um pouco mais, por exemplo, se o Estado tivesse escrito, eu leria isso no passo assim. 2, 3, por quê? Tempo 2 aqui, tempo 3 aqui. 2, 3, 3. Se eu coloco os eixos, eu vou ter 2E, 3E, 2E, 3E, 2E, 3E. Se eu coloco os eixos, eu vou ter I, 2E, 3E, I, 2E, 3E, I, 2E, 3E, E se eu quiser, posso ter aqui grave e agudo e vou ter I, 2E, 3E. E começar a trabalhar a habilidade de tocar e cantar ao mesmo tempo. E assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Não vem, não vem, não sai pra lá, não vem. Isso a gente tem feito
as ações combinadas. Só que o maracatu está ali. E tocando absurdo e cantando a gogô. Para depois chegar aqui. Bate, para chegar nesse lugar. Esse mapa astral aí é um trabalho com graus. Não foi eu que inventei, eu fiz com graus, a gente trabalha muito com graus. Eu aprendi a solfejar assim. Hoje em dia eu solfejo, todos os meus alunos, nossos alunos, professores do passo, trabalham com solfejo, qualquer solfejo que eles estão fazendo, solfejo com número, com nome de nota e com lá. Número para você saber que grau você está cantando. Nome de nota para você preparar para o instrumento, para você se preparar para o instrumento. E lá, para saber se você entendeu o que você está cantando, frasear, respiração. Note que a sequência central é 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sem conseguir fazer isso, ninguém ganha essa coisa. É a partir dessa noção, modo maior, descendente, partindo do quinto grau, que é o primeiro harmônico, depois do oitavo. No momento em que eu comecei a dar aula para crianças e comecei a ter dificuldade de aprendizagem. Por isso que eu já sabia da universidade, de começar a dar aula primeiro para estudantes mais velhos, coisas que eu senti em mim. Achei que eu vou dizer que eu faço, na verdade, uma solução para mim, que é um músico mediano, não que seja incrível hoje em dia, mas a compreensão que eu alcancei é uma coisa que, às vezes, eu paro para pensar e realmente me impressiona. A compreensão que eu tive, eu vejo que hoje em dia, os meus alunos fazem coisas que eu me lembro de estar me enrolando para fazer. Isso é a compreensão que eu faço. E ele não é público, não. Ele é um empresário da área. Ele estava muito envolvido e falando muito bem desse material, da sua metodologia. Né? Mas o Lucas vai estar com a gente à tarde, às 14 horas, no debate sobre música nas escolas, conteúdo programático. Então, com certeza, ele vai poder comentar mais alguma coisa.